Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se alguém puder ir confirmando aí no chat. Já vamos aí dar início à nossa. Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, amigo. Tudo bem? Conseguindo ouvir tudo direitinho aí? A imagem tá boa? Tá tudo tranquilo, imagem boa, alto e claro. Tá tudo tá conseguindo me ouvir aí Show. bem? Aqui tá tranquilo, o áudio tá muito bom também. A imagem muito boa também. Já são 8 horas, né? Acho que a gente já pode ir começar. Pode falar, Luciano. Falar alguma coisa? Não, não, não. Vamos começar. Vamos lá. Tá, né? O pessoal já tá entrando aí também na nossa live, né? Primeiramente, agradecer a sua presença, a presença do pessoal também aí no nosso evento. Então, né, dando início a mais um evento aí do PMI, mais uma live do nosso programa Next Gen, que é um dos projetos desenvolvidos pelo capítulo do PMI Pernambuco. Aí o PMI, que é a principal instituição de gerenciamento de projetos do mundo, contando aí com mais de 200 capítulos a mundo. E o PMI ele se dedica justamente a promover momentos como esse, né? A fim de capacitar profissionais no âmbito do gerenciamento de projetos, através de suas ferramentas, suas certificações, através de toda a sua rede de voluntários ao redor do mundo. E um dos capítulos do PMI é justamente o capítulo do PMI de Pernambuco, o nosso capítulo, que eu e o Luciano fazemos parte, né? E vocês podem acessar os diversos projetos que o capítulo do Pernambuco desenvolve através do site pmipe.org.br. Lá tem todas as iniciativas que o capítulo trabalha ao longo do ano, todos os projetos já foram encerrados também, tudo que está em andamento hoje. E um desses projetos é justamente o programa NextGen, que é uma grande porta de entrada para o mundo do gerenciamento de projetos. É um programa voltado a profissionais que estão iniciando suas carreiras na gestão de projetos, profissionais também que estão em processo de transição de carreira. E aqui a gente busca disseminar e difundir as melhores práticas, os fundamentos básicos da gestão de projetos. A gente sempre destaca que o NextGen faz esse papel, né? Essa grande porta de entrada para profissionais adentrarem no universo de gerenciamento de projetos. Queria mais uma vez agradecer a presença do Luciano, que é o nosso convidado de hoje, que vem aí trazer um pouquinho de conhecimento e um pouquinho da sua experiência com esse tema das inteligências artificiais, que é um tema que tem sido bem comentado nos últimos tempos aí. Mais uma vez, obrigado, Luciano. Fazendo aí, né, uma breve apresentação do Luciano, para quem não conhece, difícil alguém conhecer, mas o Luciano é um profissional aí com mais de 20 anos de experiência na área de TI, sendo desses 20, 13 anos atuando na área de gestão de projetos. É um especialista em projetos de missão crítica. Ele liderou com sucesso projetos de implementação de projetos de tecnologia, telecomunicações em áreas remotas, projetos também de tecnologia e inovação. É um profissional que possui formação na área de TI, além de algumas especializações na área de gestão e qualidade estratégica, MBA em gestão de projetos e aí diversas certificações, tanto na área de projetos quanto na área de tecnologia também, onde a gente destaca certificações do PMI, como a certificação PMP, PMA-CP, a PMO-CP, que é uma certificação de escritório de projetos, né? Que é uma certificação da PMOGA, que hoje faz parte da instituição do PMI também. Certificações como a COP5, a PSM-1, certificações já na área de inteligência artificial, como a AI Governance Manager. É um profissional aí com uma gama de conhecimento muito grande e com certeza vai agregar muito para a nossa discussão de hoje. Atualmente, o Luciano é gerente de projetos na área de TI e também contribui para o capítulo de Pernambuco como diretor de governança e PMO, onde ele foi responsável pela implementação do escritório de projetos do nosso capítulo. É um grande entusiasta de inteligência artificial, onde se dedica hoje ao estudo e à promoção do impacto da inteligência artificial no nosso dia a dia, no gerenciamento de projetos como um todo. E é sobre isso que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui hoje, né, Luciano? Onde a gente traz a live de hoje, o nosso tema é as inteligências artificiais generativas e a usabilidade no dia a dia. Eu acho que nos últimos meses, né, a gente tem crescido muito o debate acerca da utilização das inteligências artificiais. E para mim também, eu estou aqui também hoje participando com o Luciano, mas estou aqui para aprender muito. É uma coisa que eu tenho buscado utilizar no meu dia a dia, são as inteligências artificiais. Estou aqui para aprender e vai compartilhar um pouquinho desse conhecimento
para a gente hoje de como é que as inteligências artificiais vêm sendo utilizadas, em especial as inteligências artificiais generativas, no nosso dia a dia e também no campo do gerenciamento de projetos, né? Comentar um pouquinho do potencial que essas ferramentas têm para mudar a forma como as nossas atividades, nosso trabalho é hoje. Eu acho que é um debate muito forte que tem como essas inteligências artificiais, como é que elas impactam o que a gente vem fazendo hoje, né? E aí, Luciano, eu esqueci alguma coisa? Deu para Não, apresentar bem? Fica aí para compartilhar, para introduzir aí com o pessoal. não, cara, obrigado aí, obrigado pelo convite. É isso mesmo. Eu sou um entusiasta, é tudo muito novo para todo mundo. E aí eu, eu lembro da primeira vez que eu utilizei o chat GPT no comecinho de 2023, né, do ano passado, e me impactou muito. E aí, desde lá, é como você falou, eu sou entusiasta, eu quero sempre aprender, entender, conhecer, e eu estou nessa luta igual todo mundo, que é tudo muito novo, é muito disruptivo, né? E tô tentando, tô aí todos os dias tentando. Obrigado pelo convite, eu sou é, fã demais de vocês, vocês tocam um projeto muito legal, que é o NextGen, que é a porta de entrada para novos GPs. A gente sabe que é uma profissão bem complexa, requer bastante estudo, requer bastante vivência, e vocês do NextGen aí estão de parabéns aí com o projeto. E assim, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e vamos lá, vamos embora, vamos ver o que, é que a gente consegue aprender junto aqui. Perfeito, Luciano. Eu confesso que quando a gente trouxe esse tema para a discussão, eu fiquei muito interessado, porque desde que começou esse debate acerca da inteligência artificial, que a gente tem, né, a gente que lida com projetos tem, quer também utilizar como uma ferramenta a mais, né? E aí hoje estou aqui para aprender junto com você e para a gente discutir, né? Aí, para dar início à nossa discussão, assim, de uma forma mais ampla, né, pensando no contexto como um todo, você poderia dar uma visão geral do que são as inteligências artificiais, em especial as inteligências artificiais generativas, e como elas estão impactando o nosso dia a dia como um todo, assim, sabe? Assim, se você imaginar a inteligência artificial como uma cebola, e a gente fazer essa alusão à cebola para entender em camadas, né? A gente tem a inteligência artificial como a camada de fora, que engloba uma gama de possibilidades, tecnologias, automação, etc, etc. Aí você vem para a questão de machine learning, depois você vem para a camada de deep learning, e aí uma parte dessa camada é a IA generativa, né? Então, o que é essa IA generativa? Essa IA generativa, ela é uma tecnologia que ela gera informações, pode ser texto, pode ser imagem, pode ser um monte de coisa. Então, ela gera de algo que já existe, né? Então, se a gente tentar de uma maneira muito simples entender como é que uma inteligência artificial generativa funciona, a gente pode fazer um exemplo simples. Existe um banco de dados, né, um banco gigantesco, existe um software, uma aplicação. Essa aplicação, esse software, ele vai lá, entende todos esses dados, estuda esses dados, ele cria, eu não vou me aprofundar muito assim, na questão técnica, mas ele cria os tokens, ele cria as relações, tá? E aí, a partir disso, é criado um modelo. E aí, quando você vai nessa interface que hoje o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, que você vai e conversa com ele vai nesse modelo, ele busca essa informação e ele gera uma informação baseada no que já existe. Tá? Isso é, de uma maneira muito simples, é o que é essa inteligência artificial generativa que a gente vive hoje, né? E o impacto dela é gigantesco. Se a gente analisar como toda e qualquer tecnologia disruptiva, por exemplo, a ascensão do www lá no início, se eu não me engano, dos anos 90, depois a internet de uma maneira móvel nos telefones, e, enfim, outras tecnologias que aconteceram, ela tem um impacto gigantesco e ela nos abre possibilidades, ela nos abre, é, é, ela nos dá muitas outras possibilidades de automação, de velocidade, de entendimento, de análise de dados, como traz outros desafios também, que aí, assim, a gente
pode seguir a nossa conversa aqui e falar que, enfim, mas é mais ou menos isso. Essas IAs generativas é isso, é gerar uma informação baseada no que já existe, né? Entendi. Eu acho que talvez o impacto é tão grande assim justamente por esse potencial de gerar informação. Acho que não, a gente não tinha antes parecido com isso, né? Acho que a gente tinha muita questão da análise de dados, essas coisas, mas não tinha algo que gerasse a informação, que tem essa capacidade de gerar, né? E é muito rápido, né? Essa geração é muito rápida. Quem teve a oportunidade de acompanhar o lançamento do 4.0 e como o do 4.0 eu falo do ChatGPT e como eles estão integrando imagem, som, a câmera, é, cara, é bizarro assim, como é rápido, como é fácil, como você começa a pensar numa gama de possibilidades com aquilo ali. E, enfim, e aí a gente vem com o Gemini também, que está trazendo uma excelente qualidade na entrega, né, de informação. A gente vem com outras inteligências artificiais, por exemplo, as inteligências artificiais que geram imagens, então elas têm um impacto gigantesco. Então, você hoje quer criar uma imagem, você vai lá no Leonardo, você vai lá no Midjourney, você roda um prompt e aí essa imagem tá na sua frente. Então, assim, o impacto é grande. O impacto é muito positivo, na minha opinião, muito positivo, né? Sim, sim, não, eu concordo totalmente com esse seu ponto de vista. Aí, assim, pensando num usuário que vai começar a utilizar a inteligência artificial agora, usuários que já utilizam há mais tempo, tem alguma ferramenta que hoje, no teu uso hoje, tu considera ela mais promissora, mais interessante, assim, talvez pensando do ponto de vista, o pessoal fala muito do chat GPT, né? Aí o pessoal Uhum. fala, por exemplo, eu comecei a utilizar pelo chat GPT também, mas eu já conheço outras. Tem alguma que tu considera mais interessante, mais promissora, talvez fosse a porta de entrada para você utilizar e como é que você pode ir progredindo também? Ó, assim, ó, hoje, para mim, eu usei o Bard, né, que hoje é o Gemini. Eu uso o ChatGPT, é a minha favorita para geração de conteúdo, de texto, né? Ela é a minha favorita. Então, o ChatGPT para mim é disparado o que me dá a melhor resposta. E eu fazia muito essa comparação, antigamente eu fazia muito essas comparações entre, na época, né, o ChatGPT, o Bard, o Copilot. Então, assim, o GPT de longe é a que me dá a melhor resposta, o que me dá o melhor cenário sempre. Hoje eu utilizo, por exemplo, eu utilizo principalmente o ChatGPT e o Gemini. As duas de maneiras assim um pouquinho diferentes. Por exemplo, e aí você vai aprendendo, tá? Você vai entendendo a partir do momento que você vai usando. Para quem está iniciando, para quem está querendo, eu quero começar, eu acho assim, você pode pegar qualquer uma e começar a treinar, começar a entender, começar a entender como é que ela funciona. É interessante você também entender um pouco sobre o prompt, né? O prompt é a nossa pergunta, né? É como a gente conversa com a inteligência. Então, assim, eu quero utilizar. Imagina que você vai estar conversando, você vou começar a usar uma inteligência artificial e quero usar ela para os meus negócios. Se você for no YouTube, você vai ver vídeos e pessoas utilizando de diversas maneiras. Então você vai poder ter você vai ter uma ideia inicial, né, de como você utilizar. É, hoje eu diria isso. Então assim, inicia, começa a usar, começa a treinar. Existe a questão do prompt, e aí para você entender o que é o prompt e a pergunta, como você faz, existe algumas ideias, né? Um formato que você tem que definir a persona, você tem que contar uma história para o ChatGPT, porque ele é um bom contador de história, né? Você conta essa história para ele, você pede o formato que você quer aquilo. Então, quando você faz isso, você vai ter essa resposta. Outra coisa que é muito importante quando você está usando uma IA generativa é que você precisa entender que nem tudo que sai do chat GPT é 100% verdade, tá? Existe o que a galera comumente chama como alucinação, né? Mas na verdade são desvios do modelo. Existe a questão dos desvios do modelo. Então você também tem que ter muito cuidado quando você pesquisar e quando você
buscar essas informações, porque nem sempre tudo que está saindo ali é verdade. Se a gente puxar um pouquinho para o âmbito de gerenciamento de projetos, a gente não tem uma ferramenta específica, né, para gerenciamento de projetos. A gente tem o Infinity, o PMI Infinity, que nada mais é do que uma IA generativa. E aí o PMI informa, né, que 14 mil itens. Ele não é específico se são livros, se são papers, se são. Ele fala que 14 mil pacotes de informação foram adicionados lá, né? A gente não sabe o que está por trás. Mas existe o PMI Infinity, que ele é muito bom para o gerente de projeto, para fazer perguntas diretas sobre gestão de projetos, sobre processos, sobre como, por exemplo, como fazer uma WBS. Então, assim, tecnicamente, o Infinity é muito bom para quem está iniciando, por exemplo, ou quem está com alguma dúvida num processo. O Infinity é muito bom. De maneira geral, o que eu aconselho para todo mundo é comece a usar, comece a entender e comece a pesquisar como usa. Entendi. Eu ia até pegar esse finalzinho que você comentou aí sobre a utilização na gestão de projetos, mas acho que você respondeu bem, né? A gente tem aí o PMI Infinity, que, como você falou, seria uma IA generativa que gera informação sobre, com base numa base de dados voltada para a gestão de projetos. Seria isso, não é isso? Exatamente. A gente até recebeu aqui uma pergunta da Elaine aqui no chat, né? Perguntando como é que a IA ela pode automatizar tarefas rotineiras da gestão de projetos. E se você teria algum exemplo dessas tarefas, por exemplo. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, é gritante o quão rápido eu consigo hoje fazer um business case, né, um caso de negócio, um plano de projeto, um plano de recurso, uma análise de risco. Então, imagina que o gerente de projeto, em alguns momentos, ele vai trabalhar com um projeto que ele não tem conhecimento nenhum. Então, por exemplo, se ele vai numa reunião de risco, ele pode chegar no chat GPT, ele pode preparar esse prompt dele e dizer assim, ó, chat GPT, você é um gerente de projeto sênior especialista em XYZ, e você e eu estou com esse projeto, e aí você conta a história, e aí você pede a informação para ele. Eu queria que você me desse uma lista dos 5 principais riscos que você dos 5 principais riscos que esse projeto pode enfrentar, e aí me dá um plano de mitigação para ele e me fala se é um risco médio, baixo, alto, qual é a probabilidade, qual é o impacto. Ele vai te dar, tá? Ele vai te dar um esboço ali, vai te dar um esboço, e esse esboço você já pode utilizar. Então, assim, no dia a dia, para o gerente de projeto hoje, como eu falei, não existe uma ferramenta pronta para o gerente de projeto. Eu desconheço, se tiver, eu gostaria muito que mandassem uma mensagem para a gente saber, é, que consiga pegar o ciclo de vida do projeto e otimizar ele, e estruturar ele e ajudar o gerente de projeto. Eu desconheço essa ferramenta. O que eu posso, o que eu utilizo e o que eu faço hoje são a criação de documentos que me ajuda bastante, e quando eu quero fazer análise de cenários ou análise de dados. Então, eu tenho um report lá da minha ferramenta, um relatório, e aí eu jogo, eu subo isso aí para o chat GPT e peço para ele fazer umas análises rápidas, dependendo do que eu quero. E aí eu recebo isso. Essa é uma situação. Existe uma outra situação que é uma coisa que acabou de aparecer, né, no mercado, que é baseado na tecnologia de inteligência artificial, que está usando praticamente esse mesmo cenário, que são os agentes de IA. Então, o que são os agentes de IA? Tem até um brasileiro com um software muito bem conceituado, se chama Creo AI. Então, basicamente, esse software ele cria agentes e pede para que esses agentes executem tarefas. Então, a gente tem esses dois cenários. A gente tem a IA generativa que gera alguma coisa que vai te ajudar na documentação, e a gente tem esse cenário novo, que é novo para mim também, que, por exemplo, né, eu já andei estudando um pouco, tô no começo, mas basicamente é o seguinte: você vai montar uma equipe e essa equipe vai realizar processos e vai automatizar processos. Então, por exemplo, você tem um PMO, o seu PMO tem um PMO que tem um cara lá que só analisa relatório,
tem um cara lá que só envia e-mail, tem um cara lá que só comunica o projeto. Então você pode criar um time virtual, um time de agentes de inteligência artificial para gerar e para fazer essas ações, tá? Então, assim, quem quiser pesquisar um pouco, pesquisa um pouco sobre essa ferramenta Creo AI. Então, esses são os dois pontos que eu acho que, para um gerente de projetos é, que quer se antenar, que quer entender um pouco sobre agentes e que também quer entender um pouco sobre a questão do prompt, como utilizar isso no dia a dia do gerenciamento de projeto. Então, assim, eu utilizo bastante quando tem uma coisa que particularmente como gerente de projetos, particularmente eu não gosto de me envolver muito, que é a questão do business case. A empresa quer uma nova solução e aí eles chamam o gerente de projeto para poder ajudar eles nessa solução. É muito complicado porque o gerente de projetos ele é o cara, ele é o camisa 10 ali, né? Ele faz as pessoas jogarem, ele faz as pessoas é, fazerem, fazerem um gol. E quando você vai para esse âmbito de negócios, para entender a cabeça do cara do que ele quer, fica mais difícil. Então, quando você usa a inteligência artificial, você pega essas informações dele, você pega o briefing que ele te dá lá e você joga na ferramenta, você pede o que você precisa num business case e você senta com o cara e você mostra aquilo ali já adiantou no mínimo 4 horas que o cara vai ficar tentando explicar alguma coisa e vocês vão tentar chegar em algum momento nisso aí. Eu tô vendo aqui no chat alguém perguntou aqui qual é o nome da ferramenta. É Creo, né? Creo de time, né? Creo em inglês de time. Creo.ai. Tá? É CREW.ai. Esse é o nome Perfeito, da ferramenta. perfeito, Luciano. Luciano, eu fiquei curioso com um ponto que você falou nessa última fala sobre você utilizar algumas informações, sobre o ChatGPT fazer algumas análises. Aí vem um questionamento que geralmente a gente vê algumas discussões na internet, nas redes sociais, a respeito que a inteligência artificial está crescendo muito nessa utilização. E quais são os desafios que a gente tem, assim, do ponto de vista da ética? Éticos e sociais que a gente pode enfrentar à medida que a tecnologia vai crescendo e se expandindo na utilização, sabe? Acho que é uma É. preocupação, às vezes, das empresas, das pessoas que utilizam. Até que ponto eu posso compartilhar a informação? O que é que tu me É. Ó, eu até vi aqui, eu estou acompanhando aqui, o Coutinho Gustavo falou do Piemoto do Ricardo Vargas. Gustavo, acho que seu nome é Gustavo. Eu estou na fila de espera do Piemoto há muito tempo, até mandei uma mensagem pro Ricardo, mas ainda não saiu. Ainda não saiu, o Piemoto ainda não está livre para nós, meros mortais, utilizar. É essa ferramenta mesmo, Amanda, Creo AI. Tá? Então vamos lá, os desafios, né? Cara, ó, desafios de ética, desculpa, né? Desafio de ética, transparência, é, é caixa preta, né? É caixa preta, então a transparência dos dados é uma coisa muito complicada ainda. Privacidade dos dados, né, na verdade. É, eu vou abrir um parênteses para uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, eu sempre penso com essa questão da privacidade dos dados e que muita gente tem medo de, não vou colocar os dados da minha empresa lá porque alguém vai aprender e vai utilizar isso de uma outra maneira. O que eu queria colocar aqui como reflexão é o seguinte: imagina se eu pego uma enciclopédia e eu altero todos os dados dele, mudo tudo. Quem descobriu o Brasil? Colombo. Vamos colocar aí. Fui lá, mexi tudo e eu subo no chat GPT. Será que o chat GPT, a partir de amanhã, quando o Alan perguntar, vai passar a dizer que, que, que é Colombo que descobriu o Brasil? Entendeu? Então, assim, será que realmente ele aprende com tudo que a gente coloca? Será que ele utiliza? Lembrando que não é só o banco de dados, é a questão do modelo. Existe um processo de aprendizado também. Mas, enfim, uma discussão gigantesca que chega até a ser, em algum momento, chega até a ser meio filosofal, mas hoje a gente não tem essa questão da transparência. A gente tem ferramentas, por exemplo, como o ChatGPT, que tem a parte de empresarial, né, a licença empresarial. A gente tem, por exemplo, o Azure AI, que ele te garante que você vai ter o seu ambiente na cloud e ela é protegido, os seus dados vão ser protegidos.
É, a gente tem a questão de viés, né, justiça e equidade. Então, a gente teve diversos problemas, alguns casos, né, de viés. Por exemplo, teve um caso muito famoso que foi acho que da Amazon, né, do pessoal que analisava currículo, que Sim. a ferramenta ela tinha um viés de quem treinou ela, treinou com uma espécie, uma característica, e aí só tava buscando pessoas com aquela característica. Então, assim, quando você está fazendo um treinamento na ferramenta, você precisa tentar mitigar isso o máximo possível. Você precisa tentar ao máximo liquidar os viés, que também é um desafio, que é para mim um dos maiores, né? A questão do treinamento do viés. Tem a questão do copyright também, né? Propriedade intelectual e o uso malicioso. Muita gente, você vê aí nos jornais, notícia todo dia de novas ferramentas que estão utilizando inteligência artificial para poder roubar dados, enfim. Esses são assim, em ética, a gente pode falar aqui por mais uns 5 ou 6 pontos importantes, mas esses para mim são os top 4, 5 que eu posso ver, que eu posso falar um pouco. Era até uma das minhas perguntas mesmo, essa questão dos principais desafios. Mas acho que você falou muito bem quando você fala que essa questão ética, eu acho que toda ferramenta que a gente tem à disposição, ela tem necessidade, né? De ser A gente, utilizada para um fim bom ou um fim ruim, é, né? a gente tem que pensar, quando a gente pensar, a gente está falando aqui de IA generativa, né? E a gente está falando dessas ferramentas que estão no mercado, essas ferramentas que já estão aí, por exemplo, ChatGPT, Gemini, e que já tem as suas, já tem as suas plataformas bem definidas, que já tem os seus modelos bem definidos. É, Isso é uma coisa, e a gente continua tendo os mesmos desafios, as mesmas coisas, e todos esses desafios que a gente falou, éticos que a gente falou, elas estão inseridas nesse mundo, né? Existe um outro mundo que é o seguinte: a minha empresa hoje, ela quer implantar a minha própria inteligência artificial. Aí é outro mundo, é a questão de os outros desafios, são os dados, como é que eu vou preparar os dados, eu tenho que ter uma governança de dados, como vai ser, como é que eu vou integrar essa governança na minha governança de tecnologia, como eu vou treinar essa ferramenta, como eu vou tirar os vieses dessa ferramenta, como eu vou entregar essa ferramenta de uma maneira mais clara, mais limpa e que possa existir essa conversa que hoje a gente tem e que o meu modelo é, é, e que o meu modelo traz, entendeu? Então assim, mas são os mesmos desafios, mas de proporções assim completamente diferentes, né? Perfeito. E eu acho também que quando a gente fala de desafio, fala muito de oportunidade também. Ao mesmo tempo que a gente tem essas sete desafios para atacar e para lidar, que é inerente a qualquer ferramenta, qualquer nova tecnologia, sempre vão ter esses desafios. A gente também tem essa gama de oportunidades que você já vem trazendo ao longo da live, todo o potencial que as inteligências artificiais generativas trazer para a gente, né? Tanto no âmbito de projetos como no âmbito da sociedade como um todo, né? Exatamente. Exatamente. Eu tô aqui vendo, tô acompanhando o chat aqui também, e aí o Gustavo falou sobre as comunidades do chat GPT, né? Dentro do chat GPT pago, você pode criar seus GPTs. Inclusive tem um meu lá que se chama Project Manager Doc Creator. Então, esse meu GPT ele é treinado para criar documentos de gestão de projeto. Então, quem tiver a versão paga, pode pesquisar lá. Eu até compartilhei o link no meu LinkedIn, então é só me procurar lá e vai conseguir ver nos meus posts. O Piemoto está lá disponível, mas te confesso que, Gustavo, eu não usei o Piemoto lá não, lá nos GPTs, não. E aí tem outra. Desculpa, Alan, eu estou vendo aqui as perguntas, está na minha tela. Eu estou falando. Pode sim, cara. E aí o outro foi o Alisson, que ele colocou aqui qual a opinião sobre o GPT 4.0 para o uso com prompts para a gestão de projetos. O que você espera do Chat GPT 5? Eu acho que assim, o mundo está esperando o Chat GPT, assim, o Chat GPT 4 fantástico. Eu usei essa palavra no LinkedIn lá, é bizarro.
A apresentação foi bizarra. Se eles entregarem aquilo ali, assim, é muito doido como é que os caras conseguem entregar aquilo, tá? A questão da imagem responder, é, ajudar você a fazer uma atividade matemática, a questão quando ela pede para a pessoa contar uma história, e ele vai falando, interrompendo ela no meio da conversa. Então, assim, hoje o GPT escrito ele não tem isso. Se você pausa ele, você pode dar o play de novo para ele continuar, mas você não tem essa interação com o 4.0, né? O outro 4 anterior ao 4O. E o 4O, você conversando com ele no áudio, você pode pedir para ele parar, você interrompe e ele já refaz. Até a velocidade, quando você está dentro do sabe, de GPT que você está usando o 4.0, é, é muito é muito diferente, é muito bacana, muito legal. E a minha expectativa, eu acho que para o chat GPT, para a versão 5 que eu acho que é de todo mundo, é o seguinte, eu não sei o que é que esses caras vão conseguir mais fazer, né? É, muitos estudiosos já começam a falar na questão de limitação de hardware mesmo, a limitação tecnológica de hardware. E o que eu acho que o GPT-5, e aí vendo algumas pessoas, alguns caras, alguns especialistas falarem, é que o GPT-5 ele vai trazer essa questão dos agentes mais, vai ter mais ênfase essa questão dos agentes. Então, possivelmente uma soma de tecnologias e uma soma de possibilidades que vai dar, que podem trazer um outro nível para o GPT-5. Mas, assim, estou ansioso, espero o melhor sempre e vamos ver o que é que eles o que é que eles vão mandar para a gente. Não, assim, em termos de potencial é absurdo, né? Acho que até não utilizo tanto, mas pela minha utilização é como você falou. O 4 ele já é muito bom. Já tem muita ferramenta, muita funcionalidade, já ajuda bastante. Acho que o 5 só tem. É uma grande surpresa, né? Acho como você consegue nem imaginar o que é que tá aí por vir, né? Luciano, pensando um pouquinho no que a gente tem até o momento, tem alguma área ou algum negócio que tu acha que se destaca na utilização dessas inteligências artificiais generativas? Algum case de sucesso que tu poderia citar, que você conhece? Sua utilização, algo que está certo. Olha, utilizar, como eu falei, né? Eu utilizo muito na gestão na criação de documentos. Tem o Gama, que eu utilizo na criação de PPTs. Então, o Gama é Gamma, se eu não me engano, ponto .ai, muito bom para gerar PPTs. Eu sou um cara muito ruim em PPT, então estava até tendo uma discussão, tava até tendo uma conversa com a Irma, que trabalha comigo no PMO, acho que ela deve estar online aí. Falei para ela ontem, e aí eu resolvi utilizar mais o Gama. Tem o Leonardo AI, que é criação de imagens, então é muito legal. Tem o próprio GPT também que cria imagem, mas o Leonardo é melhor. Tem o Midjourney, que o Midjourney ele é bem desafiador pela questão do prompt, que aí você precisa ter um conhecimento um pouquinho melhor no prompt do Midjourney. Eu acho que assim, é uma soma de ferramentas, tá? No seu dia a dia. Tem dois sites que são muito bons para você pesquisar sobre ferramentas. Um é o Futuripedia, tá? Tô falando como se escreve mesmo. É Futuripedia. E tem o There is one AI for that, em inglês, né? Existe uma AI para isso. Então você coloca lá em inglês, There is one AI for that, e você vai, é um Google só de IAs. É um Google, uma barrinha de pesquisa só de IAs, e aí eles vão te dar, você paga, se não é. Enfim, todos os dois são muito bons. Acho que esse último que você falou é muito bom, porque acho que está crescendo muito a utilização, estão se desenvolvendo várias ferramentas e às vezes a gente não tem dimensão do que existe, de qual é melhor utilizar. Por exemplo, você falou que o ChatGPT também traz imagem, a questão do Leonardo que já é melhor. Achei muito bacana, acho que é uma dica muito boa pro pessoal aí. E aí, Luciano, quando a gente pensa em futuro, né? Eu acho que a gente já está até falando muito do que está por vir, mas quando a gente pensa no hoje também no futuro, do teu uso, quais são essas habilidades que tu acha que é fundamental para que a gente se destaque, tanto utilizando essas ferramentas, no nosso dia a dia na gestão de projetos, na comunidade como geral também?
Se tem algum, eu não sei se tem algum curso, alguma certificação que você acha que prepare o profissional para utilizar essas ferramentas, para se destacar na utilização de uma inteligência artificial, por exemplo. Ó, futuro, assim, tudo é muito novo, tudo acontece, assim, a cada dia, dezenas e dezenas de ferramentas vão aparecendo. Como eu tinha conversado com, acho que o Gustavo no chat, né? Tô ansioso pelo PMO, né? Eu também sou um entusiasta de PMO, gosto pra caramba. Gostaria de ver o Infinity um pouco melhor, né? Assim, evoluir um pouco mais na questão da conversa, da resposta, ser um pouquinho menos técnico, né? Como eu falei, se você me perguntar hoje, a gente passou por algumas fases, né? Alguns meses atrás, a conversa era chatbot, né? Não, vamos automatizar, vamos chatbot. E depois passou para APIs. Ah, ó, essa API, enfim, você começou a conectar coisas no chat GPT. Agora tem essa questão dos agentes. Você começa a criar times dentro da ferramenta e fazer com que esses caras trabalhem para você. Então, assim, de futuro é muito complicado, muito complicado. A gente aguarda o chat GPT-5, eu gosto bastante da OpenAI, é, aguardo, vamos ver o que é que eles vão trazer aí no chat GPT-5. Hoje, para ser bem sincero, a gente já está numa situação de que o chat GPT, o 4, já nos dá uma gama de possibilidades gigantescas para utilizar. Todo mundo pode utilizar. Quem é de negócios, quem é de saúde, quem é enfim, não é só a questão, não é só o gerente de projeto, não é só o cara de tecnologia. Eu diria para as pessoas que querem utilizar, entender um pouco de como funciona o prompt, tá? O prompt é essa conversa, que isso é muito importante. Uma coisa que é muito importante, e por que é muito importante? Porque o ChatGPT, ele é um contador de história. Quanto mais informações você dá a ele, melhor ele vai te responder, né? Então, se você colocar uma informação não precisa ou sem informação suficiente para ele gerar, ele vai te gerar uma coisa muito genérica e você vai dizer, ixi, isso aqui não presta, né? É diferente eu chegar e falar assim, eu vou viajar. Pô, eu vou viajar. Beleza, a gente está tendo uma conversa aqui. É diferente de eu falar, pô, Alan, eu vou viajar domingo, eu vou viajar de avião, eu tô indo de férias, vou passar 15 dias, e desses 15 dias eu vou visitar 5 cidades, etc, etc. Pô, você vai ter um entendimento muito maior e você vai poder, nesse caso não, mas você vai poder me dar uma resposta muito melhor. Então é interessante para quem quer aprender a utilizar, entender um pouco de como funciona o prompt. Tem várias fórmulas, mas todas as fórmulas elas são bem parecidas, né? Como eu falei no início, né? Persona, história, formato, e é isso, né? Então, assim, é isso. Quando a gente passa para a questão de certificação, aí é um pouquinho mais, até um pouquinho mais escasso, né? Cursos tem demais. Então, assim, tem vários cursos, tem uma galera que está fazendo, que tá aí promovendo vários cursos sobre inteligência artificial. A Exim, ela tem uma certificação em IA generativa, né? Mas é uma certificação inicial, são conceitos básicos. O próprio PMI, ele tem, até o momento que eu sei, 3 cursos que vão te dar alguns badges, que vai te dar esse caminho inicial, principalmente para quem é gerente de projetos. E aí, se você for na Udemy, se você for no Coursera, você vai ter diversos cursos e muito curso grátis, né? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, existem os cursos de engenharia de prompt, né? Para você entender como conversar melhor com a máquina. A TI Exames lançou agora essa certificação que AI Governance Manager, que basicamente fala sobre como você governar esse elefante na sala, né? O elefante está no meio da sua sala. Como é que você governa isso? Então, essa certificação da TI Exames, que é acreditada pela Exemplar Global, que é uma empresa americana muito conceituada no mundo inteiro. Então, se você é um treinamento e depois você faz uma prova, né? Excelente. Eu fiz.
Consegui a certificação e é excelente porque ela te dá essa visão mais abrangente de não só ser um usuário de uma IA generativa, mas governar e implantar projetos de inteligência artificial e governar a inteligência artificial, que vai desde você entender sua governança de dados, infraestrutura, até a sua área de negócios de como eu vou utilizar, para que eu vou utilizar, qual o meu impacto, qual o valor que eu quero entregar, enfim, essas são algumas, né? Algumas. Eu até pesquisei alguns dias atrás se tinha, eu sempre fico de olho se tem alguma certificação nova, é, mas assim, nada focado nisso. Tem outras micro certificações, né? Por exemplo, a Azure tem uma microcertificação que você vai lá, faz um curso e tem essa microcertificação. Eu acho que a Microsoft também, a IBM, a Dell, enfim, esses grandes players, eles sempre têm alguma coisa que você pode ir lá consumir e faz uma microcertificação e ganha conhecimento, e ganha um excelente conhecimento. Não, show de bola. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido. Eu acho que até por ser um tema muito novo, né? Não vão se ter tantas certificações assim, tantas opções. Eu ia até perguntar, essa que você comentou, será que você tinha feito, mas de fato foi a que você fez. Bem bacana já ter alguma nesse sentido de certificação. Acho muito importante também essa questão da engenharia do prompt. Já participei de algumas palestras, do próprio PMI, alguns cursos também, os micro certificados que você falou. E é muito comentada essa questão da engenharia. É muito importante e assim, é até uma parte do entendimento da ferramenta, né? De você entender como a ferramenta funciona e como você falou. Se você dá um contexto, dá mais informações, claro que a resposta que você vai obter é uma resposta melhor, uma resposta mais coerente, né? Porque se você dá um contexto muito vago, não dá tanta informação assim, naturalmente não vai vir um retorno muito bom, muito bacana, né? Luciano, voltando um pouquinho aqui, a gente recebeu duas perguntas, aí eu vou mesclá-las um pouquinho aqui. O Rafael perguntou se existe alguma IA já que ajude na montagem de cronogramas, na alocação de recursos e de alguma forma que os recursos não fiquem ociosos. Aí já linkando com a pergunta da Amanda, eu não sei se existiria algum agente que poderia ser responsável por, se você também tem conhecimento na utilização de algum agente que você citou nessa parte de cronograma, e o que seriam, só para definir para o pessoal, seriam esses agentes também. Agentes são agentes de inteligência artificial, né? Então, esses agentes eles utilizam é, a inteligência artificial, a ferramenta para executar tarefas, executar ações e automatizar coisas, automatizar processos, né? Isso é que é a função de um agente, tá? É, Voltando à pergunta, como montar cronograma e como alocar recursos, né? Não diretamente, mas você pode trabalhar um prompt no chat GPT para produzir esse cronograma. Então, por exemplo, vamos imaginar um caso que você quer implantar ou você quer migrar, vamos supor, você quer migrar servidores da sua rede para a nuvem, tá? Você vai contar a sua história, você vai fazer a sua pergunta. No momento que você for fazer o cronograma, você vai fazer o seu prompt e você vai pedir para exemplificar um cronograma, né? Exemplificar um cronograma de implantação desse tipo de projeto. Tá? Ele vai buscar nos dados dele lá, ele vai fazer as análises e ele vai te propor um cronograma. Tá? Esse cronograma é o mais correto. Esse cronograma é um cronograma possível. É uma informação, é um início ali que você tem para você trabalhar. Então, assim, o que é que vai acontecer? Ele vai te ajudar, porque possivelmente você esqueceu um ponto e ele lembrou. Ou ele vai te dar mais insights para você criar o seu cronograma. E aí você já chegou nesse cronograma. Aí para você alocar recursos, se você perguntar a ele, isso é uma das coisas que eu sempre faço quando eu não tenho tanto conhecimento no projeto. Primeiro, uma das coisas que eu faço é o risco, né? Eu peço para ele me analisar e para ele me dizer alguns riscos. E a questão dos recursos eu pergunto quais são as skills, né? Quais são os conhecimentos necessários para aquele tipo de projeto. E aí ele vai me dar. E aí eu faço o match no meu time interno. Pô, para migrar eu preciso de um cara que seja sênior nisso, sênior naquilo, um pleno nisso. Eu tenho isso no meu time? Tenho. Então eu aloco esse recurso, né? Uma ferramenta que te ajude e que te faça todas essas conexões, pegue o seu time, você faça
pega o seu time de recursos. Você até pode fazer, por exemplo, se você criar uma planilha no Excel, você coloca todos os skills de, por exemplo, tem o Alan, Luciano, João e Pedro. Aí eu coloco todos os skills que ele tem lá, e aí eu solicitei ele que ele me fornecesse um cronograma de implantação nesse projeto específico. Ele vai me dar ele vai me dar um esboço lá. Se eu subo esse Excel com as especialidades, eu posso perguntar a ele, ó, baseado nessa tabela, nesse Excel que eu te mando, que eu subi agora, que eu fiz o upload, esse é o meu time. Por favor, forneça, faça me dê um exemplo utilizando esses recursos. Ele vai fazer esses exemplos. Com certeza, ele vai pegar os skills, ele vai entender quais são as necessidades e vai fazer esse match e vai te dar uma visão. Uma ferramenta que pode fazer isso automaticamente, vamos analisar os agentes, se isso vai ser possível. E aí é uma coisa que eu não consigo te dizer se é possível. Se não é, porque é uma coisa que eu estou estudando ainda, é uma coisa que ainda tô nesse início, estou engatinhando, mas é uma coisa que os agentes eles podem automatizar certo tipo de coisa, certo tipo de processos, né? E aí possivelmente se é um processo só que você tem lá que clica um botão, joga o recurso, possivelmente a ferramenta vai ser possível de fazer sim. Perfeito, show de bola. Eu acho muito bacana a tua fala, porque dá a impressão de que realmente é um aprendizado contínuo, né? Sempre está Contínuo, surgindo contínuo. coisa nova e cada vez mais rápido, né? Como você vê aí. Essa questão do Creo, olha como é doido. Essa questão do Creo AI, ela apareceu na minha timeline. Eu olhei e eu falei, ferramenta de brasileiro, tal, tal, tal. Eu achei bacana, achei legal e eu li o artigo lá e achei interessante. Coloquei lá nos meus favoritos para ler depois. E aí passou. E depois de 2, 3 dias, eu vi outra coisa falando sobre isso. E aí eu falei, ó, de novo, eu preciso ver isso. Quando foi 2 ou 3 dias depois, eu estava assistindo um podcast e o cara fala dela e o cara fala exatamente isso. Aí eu fui fazer meu login. Quando eu fui fazer meu login, já estava lá, ó, não consegue mais entrar, você tem que estar na lista de espera, porque já excedeu a capacidade. Então, assim, é muito rápido, cara. A gente está falando de uma semana, o cara já não tem mais espaço para você. Então você tem que esperar ele se reestruturar para você poder ter espaço. E aí você começar a aprender, né? Agentes, pelo menos para mim, é uma coisa muito recente. Eu vou falar 2, 3 semanas que eu comecei a ver isso, ver essa questão de 2, 3, não, acho que umas 4 semanas, 4, 5 semanas, eu comecei a ver isso, eu comecei a entender um pouquinho mais, comecei a me aprofundar um pouquinho mais, comecei a ver como é que funciona. E tudo que eu sei até o momento, compartilhei aqui com vocês. Perfeito, Luciano. Vê, a gente teve mais algumas perguntinhas aqui no chat. Aí o Alisson trouxe um ponto, né? Que assim, a gente tem algumas ferramentas de IA disponíveis para utilização, mas muitas têm alguns recursos pagos, né? Aí essa talvez seja até uma das restrições para o crescimento do. Você teria alguma recomendação assim de, pô, se você tivesse que escolher até três inteligências artificiais para você assinar e obter os recursos pagos, quais você recomendaria? Teria algum especial assim que você acha mais importante? O que você Cara, acha? se você pudesse pagar três, ChatGPT é a minha primeira, porque ela te dá a questão do 4.0 e da outra versão 4. Ela te dá a possibilidade de criar GPTs, isso é muito legal também. O que é criar um GPT, né? Você cria um GPT para fazer uma tarefa que você faz rotineiramente. Então, por exemplo, criar um documento. Você cria um GPT dentro dele, você conversa com a máquina, você fala o que você quer, e toda vez que você for lá e clicar no botão, ele vai te pedir uma informação e ele vai criar esse documento para você. De uma maneira muito simples, expliquei aqui, tá? A gente pode ter uma hora aqui de conversa só sobre GPT dentro do GPT, porque é um mundo também. Então, assim, chat GPT, para o cara que é gerente de projeto, eu diria que o Gama para criação de PPTs, gerente de projeto está sempre. O Gama ou o Canva, tá? O Canva é muito bom também. O Canva, esse mesmo Canva de criar posts e tal, ele tem uma parte de criação de PPT. Para quem cria imagem, o Leonardo é muito bom. É, eu nem sei se o Leonardo tem versão free, na verdade. Mas enfim, hoje,
de ferramentas, eu diria essas três, assim. O GPT ele vai cobrir praticamente tudo que a gente precisa, boa parte do que a gente precisa como gerente de projeto. O Canvas vai nos ajudar em criar PPTs e entregar um visual melhor, né? O Canva ou o Gama. E o Leonardo, para quem quer fazer publicação, para quem quer fazer criar figuras e tal, o Leonardo Midjourney. Eu acho que essas ferramentas assim eu tento me limitar, eu tento, assim, escolhi uma, eu achei que é boa, eu sempre fico, ó, chegou uma nova, eu vou lá, teste, não gostei não, volto para essa. Porque se você for testar tudo, meu amigo, é muito dinheiro que você precisa pagar, muito dinheiro, e você vai acabar perdendo muito tempo e, enfim, é tudo muito rápido. E acaba que você não consegue nem explorar o potencial de todas elas, né? E aí, como você falou, Exatamente. acaba que você fica desatualizado porque a coisa acontece muito rápido. Luciano, a gente já está chegando aí perto do final da nossa live, mas eu acho que tem uma pergunta aqui do Lucas no chat, e acho que ela talvez seja uma pergunta boa para a gente encerrar também, para a gente discutir agora nesse finalzinho. Que eu acho que é uma pergunta que no final todo mundo pensa um pouquinho, né? Vou customizar um pouquinho ela, mas ele fala o seguinte: com esse avanço todo das inteligências artificiais, como é que a gente pode evitar um cenário ao estilo de Exterminador do Futuro? Vai ser possível gerenciar projetos sem qualquer ferramenta de IA no futuro? Eu acho que a gente sempre pensa quando se fala, quando começou e nesse momento que se fala muito de inteligência artificial, nessa questão de se desenvolver tanto a ponto de substituir totalmente o gestor de projetos, no nosso caso aqui que a gente está falando de gestão de projetos. Mas como é que você vê isso no futuro, sabe? Crescendo essa É, utilização, é, se acha esse risco de ser substituído por inteligência artificial, por é, exemplo? não, assim, alguns mitos, né? Existem alguns mitos, né? Um deles é a IA vai roubar os nossos empregos. Não, o gerente de projeto ele tem que saber mexer com IA, ele vai ter que saber utilizar a IA no dia a dia do trabalho dele, né? Vai substituir, cara, não vai substituir, né? Existe uma pirâmide, né? Sendo bem breve mesmo, existe uma pirâmide que o topo da pirâmide é o AGI, né? Que é quando a máquina começa a raciocinar. A gente está muito distante disso, né? A gente tem soft skills, né? Que a máquina ainda não tem, ela só gera uma informação. Mas a gente precisa dominar, a gente precisa entender como utilizar. É uma tecnologia disruptiva e toda vez que a gente tem essa tecnologia, toda vez que algo disruptivo aparece, medos, a gente começa a ter medo, a gente começa a achar que a gente vai perder o nosso trabalho. É a Skynet, né? Isso vai acontecer, o que é que está acontecendo? Se a gente analisar, a inteligência artificial, ela já está no nosso dia a dia há muito tempo. Todo mundo tem um Alexa em casa. Todo mundo usa Siri. Quando você vai no site da Amazon, tem os recomendados, que nada mais é do que uma inteligência por trás que te recomenda as coisas. Então, assim, está muito presente. O teu GPS é uma inteligência artificial, né? Às vezes você vê o seu... e aí você fica assim, "Pô, meu GPS", por exemplo, acontecia muito isso comigo, assim, às vezes manda para você por um caminho, que é um caminho que demora menos tempo, mas é um caminho muito longo, né? E às vezes você fala assim, 2 minutos, eu quero esperar esses 2 minutos, porque eu não quero dar a volta na cidade. Mas assim, por quê? Porque ela tá te dando a matemática. Ela não tá raciocinando, entendeu? Então assim, a inteligência ela já está no nosso dia a dia, a gente já está usando ela, sabe? Existe muito essa história da Skynet, né? Não, pô, isso é Skynet, né? Estou falando com alguém aqui do meu lado sobre um produto, aí eu abro o meu Facebook, o cara tá lá o produto lá, abro o meu Instagram, tá lá o produto. Isso aí é outra parada, isso aí é outra coisa, mas não, eu creio que não vai, creio que não vai. Como eu falei, sempre que existe uma disrupção, algo muito disruptivo, coisas novas são criadas, cargos novos são criados, uma necessidade de especialização nova é criada, né? Aconteceu com o surgimento do computador, quem fazia datilografia ou teve que mudar. Aconteceu com os caras lá que estavam no pregão, lá na Bolsa de Valores, agora é todo mundo no celular, o pregão é vazio. Então, assim, isso são alguns exemplos de que algo mudou, mas aí que se cria algo novo, se cria coisas que você vai ter que aprender e vai ter que lidar. Então, é uma coisa que você precisa, todo mundo, assim. E isso não é só para o gerente de projeto, não, tá? É todo mundo. O cara que tem um pequeno negócio. Imagina.
Imagina alguém que tem um pequeno negócio que vende roupa. Ah, eu quero fazer uma promoção. Mas essa pessoa ela não tem um conhecimento de marketing para fazer uma promoção no Instagram. Vai no chat GPT, entende como é que funciona o prompt. Vai no chat GPT, pode ser o que não é pago mesmo. A versão que não é paga, ela vai te dar alguma coisa, vai te dar uma coisa de qualidade. Ou vai no Gemini, ou vai no Copilot, qualquer um que seja. E aí você, por exemplo, faz lá e fala assim, ó, ChatGPT, eu tenho uma loja que vende roupa desse estilo, para essa idade, para esse tipo de pessoa, para essa faixa etária, tal, tal, tal. Crie, por exemplo, crie a possibilidade, crie 10 posts no Instagram de promoção para que eu possa divulgar meu produto, me dê uma estratégia de marketing, enfim, esse tipo de coisa. E aí você vai sair com alguma coisa de lá. O chat GPT ele vai te dar alguma coisa que você, entendeu? Então você, independente, gerente de projeto, é o vendedor, quem está na área de saúde, enfim, precisa ter, precisa entender e precisa dominar precisa dominar a tecnologia. Chegou para mudar, assim, eu sou como entusiasta, eu sou fascinado, gosto demais, leio, estudo todos os dias, 8 da manhã, 8:30 da manhã, eu pergunto ao chat GPT, me dá as cinco principais notícias sobre é, inteligência artificial no mundo. Ele vai lá me dar as cinco informações, eu vou lá, pesquiso, leio e eu tô, entendeu? Eu tô tentando ficar atualizado dia a dia. Então, assim, eu tô usando só para eu não ter que estar abrindo 10 páginas de internet e perder meu tempo, entendeu? Não, perfeito. Eu acho que assim, Luciano, dessa sua fala, né, acho que é talvez a grande palavra-chave diante de tanta mudança, tanto de qualquer evento disruptivo, talvez seja a adaptação, né? Como você falou, não é porque surgiu uma ferramenta ou uma nova tecnologia que pessoas vão deixar de fazer, vão perder seus trabalhos. Você tem que se adaptar para utilizar a ferramenta, que é talvez o grande intuito da nossa live de hoje, é mostrar as ferramentas, mostrar que você pode se atualizar, se adaptar para estar fazendo o melhor uso da melhor forma dessas ferramentas no seu dia a dia, né? Acho que é Exatamente. isso. Se adaptar. É assim, ó, informação de graça, Udemy, Coursera, próprio site do PMI, você faz o login, você já tem 3 cursos lá. O LinkedIn Learning tem curso grátis lá de inteligência artificial. Se você for no YouTube, tem muita gente falando porcaria, mas também tem muita gente boa. É, Você consegue pesquisar sobre qualquer ponto, qualquer informação sobre inteligência artificial, como fazer um prompt, qual a maneira, como utilizar, quais são as ferramentas que estão disponíveis naquele seu nicho. E assim, é buscar o conhecimento, buscar entender. E é como eu falei, né, o elefante está na sala. Você tem que aprender a lidar com ele, e tirar o melhor da ferramenta. A O melhor da informação está aí. tecnologia, né? Perfeito, perfeito, Luciano. Já são 8h57, aí agora a gente parte para nossas considerações finais, né? Acho que um evento muito bom, uma discussão muito boa. É só agradecer a sua participação, a participação do pessoal aí que acompanhou, que fez as perguntas, que interagiu com a nossa discussão. Foi muito proveitoso, foi uma discussão muito, muito boa. Acho que atendeu totalmente o propósito da gente dar uma noção, trazer o tema para a discussão e trazer mais conhecimento para agregar com o pessoal. Passo a palavra para você, Luciano, para você fazer suas considerações finais, já deixando aí o pessoal com gostinho de quero mais, né? Para a gente fazer aí, quem sabe, uma segunda live. A gente tinha outras perguntas, mas a gente foi entrando na conversa, acabou partindo para mas quem sabe aí no segundo semestre a gente não volta com uma live, com um tema parecido, aprofundando um pouco mais. Vamos embora. Mas muito obrigado, Luciano. Faça as suas considerações finais, passe seu contato aí para o pessoal também, para que o pessoal possa ter acompanhado nas redes sociais e ver um pouquinho do seu trabalho. Beleza, cara. Sim, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Assim, se puder deixar alguma dica, pessoal, a gente tudo que é novo é um desafio. É, a gente tem que parar, entender e utilizar, nesse caso, né? Tentar utilizar da melhor maneira possível no nosso mundo, no nosso ecossistema ali. A inteligência artificial, esse tipo de inteligência, ele veio para ficar. Existe um gráficozinho, a gente analisando o gráficozinho do Gartner lá, fala que a gente está no hype, daqui a pouco vai ter uma queda, mas essa queda ela pode trazer outras possibilidades, ela pode trazer outras tecnologias derivadas da IA generativa.
né? Questão dos agentes, questão de outras tecnologias que vão, que podem surgir. E é isso, é buscar o conhecimento, entender o que é, entender se você quer se aprofundar em prompt, tecnicamente, entender se você quer se aprofundar de uma maneira mais de gestão, de uma maneira mais de inteligência ali, de gestão e de governança, e usar, usar. Eu falo para todo mundo, não sabe, nunca fez, usa. A partir do momento que você usar, você vai ver que funciona, você vai ver que, opa, tem coisa boa aí. Não confia 100%, porque, como eu falei lá no comecinho, existem, que a galera chama de alucinação, mas desvios são os desvios ali do modelo, né? E é isso, usa, treina, busca o conhecimento e não tem nenhum bicho de sete cabeças, não. Beleza? Perfeito, Luciano. Mais uma vez aí, obrigado pela participação. E sabe, a gente se encontrou novamente para mais uma conversa. E foi ótimo, viu? Obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Beleza, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite aí, pessoal.